empresas familiares têm um charme muito especial. E eu fiquei muito surpresa quando vi uma vez num livro que esse é o modelo de negócio mais antigo do mundo. Mas isso faz todo sentido, afinal de contas, o próprio comércio, os negócios começaram a se desenvolver a partir das famílias. Muito legal, né? Ao mesmo tempo, obviamente, as empresas familiares encontram um desafio peculiar, que obviamente não são vistos nas empresas com perfil corporativo, né? Por exemplo, a mistura das relações, as relações que são familiares e as relações que são profissionais e que assim devem ser consideradas dentro da empresa. Então, é muito importante que dentro do ambiente empresarial ou discutindo sobre os temas da empresa, as pessoas se comportem como profissionais, né? Separem o que é família, separem o laço do parentesco com aquilo que diz respeito à empresa. Isso é muito importante, não só para a devida configuração de cada um, né, dentro dos seus cargos, como também para o restante da equipe. Porque se você traz muita subjetividade para aquelas relações, acaba que pode se perder em autoridade, pode se perder até em justiça, né, igualdade de tratamento entre os membros que são da família para os membros que não são da família. Então é muito importante separar aí o profissionalismo, né, o que é profissional e o que é parentesco. Outro ponto muito importante diz respeito à hierarquia interna da empresa, que não necessariamente vai coincidir com a hierarquia da família, né? Então vamos supor o exemplo que o filho é chefe do pai. Dentro da família, o pai ocupa um posto de hierarquia superior ao do filho, o que às vezes não se verifica dentro da empresa, né? Ou, por exemplo, pessoas que sempre tiveram o mesmo nível hierárquico, irmãos, por exemplo. Eles são irmãos, então dentro da família eles têm o mesmo nível de importância, de autoridade, e dentro da empresa um pode vir a ocupar um cargo acima do outro, né? Então é muito importante que, feita essa diferenciação, né, do que é profissional, do que é familiar, as pessoas respeitem a hierarquia dos cargos dentro da empresa, que não necessariamente vai coincidir com a hierarquia da família. O outro ponto muito importante, eu vou falar aqui sobre 3 e tá tudo muito explicado, tem muito mais conteúdo no nosso artigo do nosso blog, o link para acessar tá aqui no perfil do Instagram ou do YouTube. E o terceiro ponto é o seguinte, a meritocracia. Como é importante que a empresa tenha como critério, tenha como valor a meritocracia dentro da sua estrutura. Afinal de contas, como justificar que uma pessoa que não tem, às vezes, a competência para estar em determinado cargo, ainda assim o ocupe? Como isso fragiliza a estrutura, como isso desestimula os outros funcionários, né? Ou seja, voltando lá atrás do primeiro ponto, quando você consegue diferenciar o que é profissional do que é familiar, determinada pessoa, seja ela parente ou não, ela só vai ocupar determinado cargo quando ela tiver as devidas competências, habilidades, experiência para aquele cargo. Isso, inclusive, pessoal, esse último ponto é todos eles, né? Mas esse último ponto, inclusive, é muito importante quando a gente fala de planejamento sucessório. Afinal de contas, você deixar a empresa para alguém simplesmente pelo laço do parentesco, digo em termos de gestão, tá bom, pessoal? De gestão, de efetivamente trabalhar dentro da empresa. É muito importante que essa pessoa seja treinada. É muito importante que essa pessoa tenha reconhecida a sua autoridade e a sua habilidade para ocupar determinados cargos ou de gestão, ou de diretoria, de presidência de uma empresa, desde que ela tenha de fato conhecimento daquela empresa, que ela tenha o respeito, né? O reconhecimento daquela liderança dos funcionários, porque isso pode inclusive comprometer a estrutura de funcionários e de hierarquia interna da empresa se essa colocação, né, não for justa, não for legítima. E é muito importante que a gente se atente a isso, visando, obviamente, dependendo de que situação que a sua empresa está no curto prazo, mas também a longo prazo. Se há interesse de deixar a sua empresa para alguém de sua família, que bacana que enquanto você está vivo, você tem essa oportunidade de passar o bastão, né, gradualmente para essa pessoa. Então ficam aí algumas sugestões. Novamente, para o conteúdo completo você encontra no blog do Botmans. Um abraço!